Eu sou o professor Emerick e vou te auxiliar no estudo da sociologia. Para o encontro de hoje, vamos trabalhar o livro de atividades, volume de número 9. Antes de realizarmos as questões para assimilação conceitual, vamos rever rapidamente aquilo que foi estudado neste volume de número 9. Então, noções de poder, dominação e política é o que foi abordado dentro deste volume. Você pode observar que a sociologia, enquanto sociologia política, ela tem como pretensão analisar e explicar os fenômenos políticos, para que a gente possa entender a relação de poder, dominação e a própria política. O autor aqui que nós vamos utilizar para discutir as noções de poder, dominação, é Max Weber. Ele traz para a gente uma distinção de poder e dominação. Também ele apresenta tipos de dominação. O modelo tradicional, então a dominação tradicional, vejamos aqui, relação de fidelidade, reconhecimento de autoridade pelos costumes e pela tradição, expresso pela comunidade, privilégio e dominação estável. Já a dominação carismática, ela tem relação afetiva, em virtude das qualidades excepcionais da figura de um líder. Por exemplo, o Papa. Então, aqui é uma dominação estável. E a dominação burocrática é a relação da obediência às regras. Racional legal, já ouviu essa expressão? Obediência às leis, às normas estabelecidas racionalmente. É o Estado moderno, empresa capitalista. A ideia, então, de uma dominação estável. O Estado possui uma estrutura burocrática, o setor governamental, né? E o setor produtivo. Decorre aqui, então, um setor financeiro, que os bancos controlados inteiramente pelo governo ou não. No Estado, a estrutura brasileira, o que a gente observa também algumas organizações de caráter como clientelismo, corporativismo, universalismo e insulamento burocrático. Então, foram esses os conceitos estudados, né, e os sociólogos estudados aqui na parte do volume de número 9. Vamos realizar algumas questões para assimilação desses conceitos. Questão 1 da primeira parte, diz lá assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente a concepção sociológica weberiana, de Max Weber, sobre o uso da força pelo Estado. Então, Weber diz que o Estado tem um monopólio do uso da força. Só o Estado. Veja, ele traz então a força militar contemporânea. Então, a força militar tem o poder de persuasão e atributos personalísticos. É um agente exemplar, ou seja, ele exemplifica nesse sentido de uma ação efetiva, né? É um agente exemplar do tipo de dominação carismática. Não, a dominação carismática, como a gente viu, né? Aqui pode ser representado por devoção às qualidades. Então, a obediência se dá pelas qualidades, como a figura do Papa. Então, a força militar não é uma dominação carismática, ela é pela força física, né? B. Na sociedade contemporânea, o poder compartilhado entre cidadão e Estado, para o uso da força, define a dominação legítima tipo racional legal. Ou seja, há um compartilhamento da força ou há um monopólio da força? Dominação legal, você lembra, legítima, né? Racional legal, que é a obediência às leis. Mas o poder é compartilhado? Não, o Estado tem o monopólio da força. C. O Estado contemporâneo caracteriza pela fragmentação do poder da força. O Estado contemporâneo fragmenta o poder da força? Não, é o monopólio, conforme o tipo ideal de dominação carismática, exemplo a patriarcal. Nada a ver. D. O Estado contemporâneo define-se pelo direito do monopólio do uso da força, baseado na dominação legítima do tipo racional legal. O cidadão reconhece que o Estado, e só o Estado, tem o poder, né, legítimo de dominar as relações. Então, o gabarito é a letra D da questão 1 da primeira parte. Vamos à questão de número 5. Na questão de número 5, leia com atenção a expressão típica dos políticos da velha república. Grava aí. Citada por Victor Nunes Leal, né, no livro Coronelismo
Enxada e voto. Ele diz assim: para os amigos, pão. Para os inimigos, pau. Aos amigos se faz justiça. Aos inimigos se aplica a lei. É rígido, né? Quer dizer que o Estado vai beneficiar os amigos e vai aplicar o rigor da lei aos inimigos. No campo da política, a frase citada caracteriza uma dimensão de amizade? Não, né? Pelo reconhecimento da importância dos amigos no uso do poder para recompensar a sua lealdade? Não. Essa frase está ligada à ideia do clientelismo pelo uso do poder para conceder vantagem a quem apoia o governo, o Estado. Em contraposição, dificulta, né, a vida daqueles que são opositores. Esse é o nosso gabarito. É disso que trata. Questão 5, gabarito letra B. Mas vamos ver. Do corporativismo pelo uso do poder para atender os interesses das organizações, dos setores profissionais? Não tem a ver com isso. Essa frase está ligada com a democracia? A democracia permite que você prestigie um e prejudique outros? Não, né? Então, questão 5, gabarito letra B. 7. Na questão 7 tem o texto do João Baldo Ribeiro acerca dos diferentes usos do conceito de Estado. Ele está dizendo, ó, existe diferentes usos para o conceito Estado. Relacione os conceitos listados às suas respectivas definições. Mas vamos ver aqui o que ele diz. A palavra Estado tem utilização confusa, especialmente para os brasileiros. Ou seja, não tem uma definição muito clara por parte dos brasileiros. Por causa de uma forma do Estado brasileiro, que é a federação, dividida entre a União, o governo federal, e os estados. Assim, quando se fala Estado, o brasileiro pensa em São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Minas, Bahia, Piauí, né? Mas temos que distinguir as coisas aqui. É uma das propostas, então, da reflexão do João Baldo Ribeiro. Então, já que existe diversos usos para aqui o termo Estado, vamos tentar relacionar a coluna numérica com aqui as opções que nos são fornecidas. Então, veja, vamos tomar aqui, temos 1, Estado membro, 2, apenas Estado, 3, nação, 4, país. Vamos relacionar, então, com aqui as nossas opções. Organização social e política formada pelo povo, pelo território e pela soberania. Organização social e política, e ainda que tem um território e uma soberania, essa é a designação, portanto, de Estado. Número 2. Unidade pertencente a um Estado federativo. Então, é um Estado membro, certo? Então, aqui é número 1. Território social, política, geograficamente delimitado. Isso é a definição de país. E a última, que vai ser a ideia, né, de nação, formação da identidade de um grupo social realizada por meio do compartilhamento de determinadas características comuns, como a língua, etnia, culturas e valores. Então, a nossa resposta, 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3, gabarito letra E. Então, questão 7, gabarito letra E da primeira parte. Legal? Aí a segunda parte do volume de número 9 trata da questão da democracia e cidadania. Você estudou lá democracia participativa e representativa. Há uma diferença. A democracia, que é o governo do povo, a sua forma de participação direta é o modelo grego, né? A democracia direta dos gregos. Cidadão ateniense, dentro dos critérios que obedece, vai lá e participa. E existe a democracia que é representativa, como é o nosso modelo no Brasil, onde você escolhe um representante legal para que possa representar os seus interesses. E aí versus aquilo que vai ser chamado de poliarquia, que é o governo de muitos. Direito da oposição e direito de participação, regime político atual, né? Existem alguns requisitos para esses direitos de oposição e participação. Ok? Também nós tivemos nessa unidade o sistema de governo no Brasil, o presidencialismo de coalizão, certo? Também se estudou a ideia de cidadania enquanto uma construção histórica
E aí tivemos a discussão sobre cidadania civil, política e cidadania social. Temos aqui, então, a igualdade política centrada no sufrágio universal, que é o suficiente para caracterizar um regime de direitos, ou seja, só o fato do sujeito poder votar e escolher isso assegura. Ele também apresentou distorções desse modelo de poliarquia. Tá? Então, esses foram os elementos. Vamos fazer alguns exercícios para assimilação dessa parte conceitual. Questão 3. Traz assim, sobre cidadania, a definição de cidadania, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos. Primeira opção aqui. A cidadania está ligada à possibilidade de se votar nas eleições? De modo que apenas os indivíduos maiores de 16 anos são considerados cidadãos? Não. Aí está errado. Votar nas eleições também é um caráter de cidadania, mas não é só o indivíduo que tem mais de 16 que é considerado cidadão. Todo indivíduo nascido, né, ou naturalizado vai ser considerado como cidadão, ok? Então, essa nossa alternativa é falsa. A outra, o indivíduo que goza de direitos civis e políticos e que está sujeito a uma série de deveres perante o Estado é cidadão? Sim, é verdade. Próximo item. Um exemplo da atuação cidadã é saber se posicionar contra o abandono, a exclusão de pessoas necessitadas e de outros grandes problemas existentes no país. Ou seja, um exemplo de uma atitude cidadã é saber se posicionar contra esses problemas que nós temos sociais? Sim, é verdade. Está correta essa nossa alternativa. Portanto, nós temos aqui como gabarito a letra D. Questão 3, a segunda parte, letra D. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos responder mais uma questão. Diz assim, não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo da democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. Então, nesse processo de redemocratização brasileira, novos movimentos sociais contribuíram para esse processo da redemocratização, para o fortalecimento da democracia. Então, os novos movimentos sociais contribuíram para quê? Para diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados? Claro que não, né? Esses movimentos sociais que surgiram com esse processo de fortalecer a democracia contribuíram para tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais? Sim. A democracia e a cidadania não pode ser restrita a menos o fato do sujeito votar. Ele tem que ter um engajamento com toda a sociedade e as questões de justiça sociais e os valores sociais. Então, os movimentos contribuíram para difundir a democracia representativa como objetivo fundamental na luta política? Não é isso. Ampliar as disputas pela hegemonia entre as entidades trabalhadoras, como os sindicatos? Esses movimentos não. Para fragmentar as lutas políticas de diversos atores sociais? Não. É para tornar a democracia um valor maior, além do caráter do voto. Não é somente ir lá e escolher um candidato. É participar ativamente, refletindo, construindo, lutando, defendendo para ampliar esses direitos, mas também para assegurar, não é, e concretizar a própria democracia. Ok? Então, tá. Fizemos aqui uma revisão do nosso volume de número 9.
Espero ter auxiliado com o seu estudo e até um próximo encontro. Até lá!